Bom dia, meus amores. Hoje já é quarta-feira, dia 4 de novembro, e hoje nós vamos dar início à nossa apostila de história, lá na página 2, lembrando de pôr a data, dia 4/11, e nós vamos entrar na unidade 7. Nós vamos ver a história do trabalho no meu lugar de convivência. Então, para que a gente possa ver essas páginas de abertura, abram a apostila de vocês na página 2 e 3 para a gente ver tudo que está acontecendo aí. Então, para começo de conversa, nós estamos vendo que a empresa em que Beatriz, a mãe do Zeca, trabalha. E lá está acontecendo uma feira de tecnologia, expondo os produtos que essa empresa faz. Ela ganhou 4 convites e deixou o filho escolher 2 amigos para acompanhá-los. Então, na cena, nós estamos vendo o Massaro. E ele está fazendo o quê, turminha? Ele está mexendo em um smartphone, que é de última geração. E aí, quando os telefones celulares foram lançados, eles não tinham os mesmos recursos dos aparelhos atuais. Não era desse jeito. Sendo assim, para que esses smartphones, esses telefones celulares, no início serviam? Você sabe me dizer? Quem pensou que era somente para ligar, fazer ligações, mandar mensagens de SMS, que falava na época, era isso mesmo. Os smartphones, no começo, os telefones celulares, no começo, eles serviam apenas para fazer chamadas e receber chamadas. E nem todos, hein? Alguns é que mandavam mensagens. Olha só como está avançada, então, a tecnologia com o smartphone atual. A monitora da feira, a Priscila, ela explicou para as crianças que a tecnologia é muito importante na vida das pessoas em várias situações. Ela lançou uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? Vocês acham que todos os grupos da sociedade têm a mesma possibilidade de acesso à tecnologia? O que vocês acham? Será que são todas as pessoas que têm acesso à tecnologia? Não, né, gente? Não é todo mundo que tem acesso à tecnologia. As pessoas mais humildes, mais pobres, elas não conseguem ter tudo que é lançado no mercado hoje em dia. Aí a Marina perguntou para a monitora como a tecnologia pode chegar a todas as pessoas, independentemente da sua classe social. E aí, você saberia explicar para ela como essa tecnologia poderia chegar para todas as pessoas? Bom, para isso acontecer, quem teria que ajudar a investir nisto? O governo, né? Então, o governo, ele teria que fazer investimentos para atender toda a população. Por exemplo, o celular. Para a gente usar o celular fora de casa, a gente precisa de internet. Muita gente paga essa internet. E quem não tem, só tem internet em casa, não pode ter internet fora de casa. Então, o governo deveria ajudar essas pessoas com torres gratuitas de internet para todo mundo. Então, depende do governo. Em grupo, nós tínhamos que discutir. Será que atualmente a tecnologia pode ser encontrada nessas áreas aí da sociedade? Na arte, na educação, no comércio? Será que usa tecnologia nisso? Sim, né? Nós não estamos usando a tecnologia para a educação? A gente não vê a tecnologia presente no comércio? O papai e a mamãe já comprou alguma coisa pelo computador, pela internet, usando a internet, né? Pelo celular, não é? Na arte,
Hoje em dia, com essa Covid, muitos artistas não fizeram lives. A gente não pode explorar museus através do quê? Dos links desses lugares. Então, a tecnologia está presente em todos os lugares, certo? Então, para a gente iniciar o capítulo 1, nós vamos ver que a tecnologia sempre ajudou os seres humanos. A Marina e o Massaro adoraram o convite para irem à feira de tecnologia com o Zeca, pois na escola eles estavam estudando a história dos grupos humanos e o desenvolvimento dos objetos que poderiam protegê-los ou facilitar atividades do cotidiano. No passado, os seres humanos inventaram outros tipos de tecnologia. É isso mesmo. Mãe, ouvi muito sobre cada uma das tecnologias desta feira, que ela beneficia o trabalho dos seres humanos. Mas como que era no passado? Tecnologia no passado? Como assim? E aí? A Beatriz explicou às crianças que viver era muito perigoso há milhares de anos. Por isso, os seres humanos precisaram desenvolver meios e ferramentas que os auxiliassem em atividades cotidianas de sobrevivência, como a caça e a coleta de alimentos. Eles iam no supermercado? Não, né? Eles tinham que caçar para se alimentar. Então, você saberia dizer qual é a relação entre o desenvolvimento de meios e ferramentas para a sobrevivência humana e a noção de tecnologia? Então, aí vocês vão escrever quais foram os primeiros instrumentos que o homem, né, descobriu, desenvolveu. Nós vimos que foram o quê? Ó, ela falou que era para caçar e colher alimentos, né? Eles fabricavam o quê? O que nós vimos? Olha só, deixa eu ver aqui. Ó, desenvolver ferramentas. Os homens desenvolveram ferramentas, o que está escrito lá. Então, quando o homem, há milhares de anos, desenvolveram as ferramentas, por que eles fizeram isso? Aí você vai resumir e vai colocar a sua conclusão. Mas, afinal, turminha do terceiro ano A e B, o que é tecnologia? Você sabe? Mais ou menos? Vamos descobrir juntos? O Massaro não havia entendido a relação entre tecnologia e os primeiros seres humanos. Por isso, a Beatriz levou as crianças até uma área de exposição que falava desse assunto. Olha só a imagem que tinha lá. Vou ler o que a placa diz. O Massaro leu que para resolver, ó, tudo isso que está aqui vai te ajudar lá na atividade da página 4, hein? O Massaro leu que para resolver problemas que envolviam situações do cotidiano, como obter alimentos, os seres humanos passaram a criar ferramentas. Eles aprenderam, por exemplo, que pedras poderiam ser utilizadas para elaborar objetos que serviam para caçar ou se proteger, como facas, lanças e machadinhas. Olha só. Ferramenta agrícola feita com pedra e cabo de madeira. Olha só que interessante. Lanças de madeira afiada. O homem descobriu tudo isso. Essas invenções humanas, assim como as formas com que elas são elaboradas, podem ser chamadas, sim, de tecnologia. Em todas essas épocas existiram diferentes tipos de tecnologia e todas elas tiveram a função de facilitar as atividades humanas. Olha só essa faca com lâmina. Essa lâmina é feita com chifre de veado e o cabo de madeira.
Olha como o homem já começou há milhares de anos a pensar, a construir. No segundo ano, o ano passado, você estudou o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Mas você lembra algum exemplo de invenções dos humanos lá do passado que tinha a finalidade de auxiliar na realização de tarefas cotidianas? O que o homem inventou no passado que ajudou nas tarefas do cotidiano? Pensa um pouquinho. Aí nós temos um você sabia. Tecnologia é uma palavra de origem grega que significa estudo da técnica, arte, ofício. Essa palavra surgiu no século 18. Olha lá, o X é o 10, o V é o 5 e cada Lzinho desse, ou cada pauzinho, como tem gente que fala, é o número 1. 10 mais 5, 15, 16, 17, 18, século 18. Então, essa palavra surgiu no século 18, quando a criação das máquinas a vapor representou um marco histórico. Olha, um marco histórico importante para a humanidade, que modificou as relações do ser humano com o trabalho e intensificou as mudanças no meio ambiente. Então, aqui na número 3, você vai conversar com o papai, com a mamãe, quem estiver aí perto. E vocês vão pensar e escrever aí a sua resposta. Converse sobre as transformações que a criação das máquinas a vapor. Olha só, máquina a vapor, eram locomotivas, né? Eles utilizavam madeiras, pedaços de madeira para impulsionar a locomotiva a se movimentar. Por isso que saía essa fumacinha aqui, o vapor, por causa da madeira que era queimada para dar como se fosse um alimento para a máquina, para dar energia para ela funcionar. Essas máquinas foram utilizadas há mais de 200 anos atrás. E em seguida você vai anotar aqui o que você acha. Quais são as transformações? Como era essa máquina, né? E como ela está hoje? Como que ela está, deixa eu pensar, modificada? Qual foi a transformação? Ajudou a tecnologia de hoje? Ajudou a do passado? Então, você vai anotar. As crianças ficaram curiosas para saber mais como as tecnologias ajudaram as pessoas no passado. Aqui nós vemos a locomotiva, que ajudava as pessoas a irem de um lugar para o outro. E agora, nós vamos ver as primeiras tecnologias que ajudaram os seres humanos em seus trabalhos. Um pouco mais para frente, o Massaro, junto com seus amigos, eles encontraram um outro painel, que mostrava, sabe o quê? Uma cena do período da história humana chamado pré-história. Você já ouviu falar, né, na pré-história? É um período vivido antes da invenção da escrita. O homem daquela época não sabia escrever. Neste painel, eles viram alguns quadros com informações sobre as tecnologias antigas, que foram muito importantes para o desenvolvimento dos nossos grupos de hoje em dia, dos grupos humanos. Então, olha só o que tinha neste painel. As ferramentas. Os primeiros grupos humanos utilizaram diferentes matérias-primas naturais para produzir suas ferramentas. Entre elas, pedras, madeiras, ossos e fibras vegetais. A cada nova necessidade, os humanos passaram a produzir outros tipos de ferramentas que facilitariam as atividades do cotidiano. O que eles descobriram e começaram a dominar foi também o fogo. O fogo era algo importante na vida dos primeiros grupos humanos. Ele era utilizado para proteção, aquecimento e alimentação. O fogo era
inicialmente obtidos de forma natural, depois de uma tempestade ou por queimadas naturais. Com o tempo, os seres humanos, turminha, aprendeu a produzir o fogo, sabe como? Por meio do atrito entre duas pedras ou peças de madeira, aquela que a gente vê o pauzinho, mexe assim o pauzinho e tchum, pega fogo, que produziam faíscas ou brasas e eram alimentadas com folhas e galhos secos. E a metalúrgica? A metalurgia é a técnica que permite transformar os minerais encontrados no solo em metais que poderão ser utilizados como matéria-prima na fabricação de diversos objetos, como ferramentas e outros. E a agricultura? As técnicas de cultivar alimentos foram um importante processo que não só possibilitou aos grupos humanos não dependerem apenas de encontrar o alimento. Ele permitiu o desenvolvimento de técnicas de irrigação, observar os astros e a compreensão da diversidade vegetal. Eles descobriram que era possível sim plantar, não somente colher, certo? Olha outro, a roda. A invenção da roda inovou e modificou a vida cotidiana da época. Acredita-se, olha só, que a roda foi inventada há mais de 5.000 anos por sociedades humanas que já se organizavam em cidades bem estruturadas. Eles faziam tudo direitinho nas cidades antigamente. Como exemplo, os antigos egípcios e os mesopotâmios. Nossa, pro que nome estranho. Pois é, quando você estiver lá no Fund 2, no Fundamental 2, você vai estudar sobre eles. E também, por último, a escrita. A invenção da escrita permitiu o quê? O desenvolvimento de formas de registro e de comunicação variada. A escrita surgiu em vários lugares do mundo, em épocas diferentes. A escrita e os meios de comunicação podem ser considerados tecnologias, uma vez que sua função é ajudar os seres humanos nas atividades do cotidiano. Então, olha só, cada coisinha dessa, nós vemos a imagem aqui embaixo. Então, o Massaro, o Zeca e a Marina compreenderam que essas tecnologias foram importantes para o desenvolvimento de tantas outras que surgiram depois. Aqui na número 4, você vai pensar, identifique alguns trabalhos atuais que estão relacionados à tecnologia que você acabou de estudar. Você vai colocar o nome de algum trabalho que usa tecnologia, combinado? E aí nós vamos no Você Faz a História. O Zeca e os amigos estavam percebendo que com o uso de diferentes tecnologias, a vida dos seres humanos passou por várias modificações. E você, saberia identificar essas transformações? Para que essas mudanças históricas fiquem claras, você agora, meus amores, vão completar o quadro registrando de que maneira a tecnologia está presente na sua vida e na vida da sua família. Então, olha só, aqui nós temos o homem do passado, o que eles faziam, e aqui você vai colocar na sua família. Exemplo, moradia. Abrigavam-se em cavernas, depois passaram a construir abrigos. E a sua família? Como que vocês moram? Vocês moram em cavernas? Você vai colocar como que é a moradia da sua família. Alimentação, você vai ler a alimentação deles e como que você consegue alimentação hoje em dia? Utensílios e ferramentas, a mesma coisa, você vai ler. E como que você consegue os utensílios e ferramentas? Roupas. Como que é a comunicação? A comunicação, olha só, eles faziam pinturas nas paredes das cavernas, com materiais naturais para registrar os fatos do cotidiano. E hoje em dia, como que a gente faz a nossa comunicação? Como que a gente se comunica? Coloque aí, combinado?
Integrando com geografia. Olha só, o uso dos recursos naturais no trabalho humano. O Zeca e os amigos perceberam que desde as primeiras invenções, os seres humanos têm utilizado diferentes recursos naturais para a produção de objetos, ferramentas e construções necessárias para a vida cotidiana. Quais tipos de recursos naturais os grupos humanos utilizavam no passado para a produção de bens para o uso cotidiano? Recursos naturais, o que eles utilizavam? Vou dar uma dica, você vai voltar. Aqui, nas ferramentas tem alguns tipos de recursos que eles pegavam da natureza. Fora isso, eles necessitavam de mais o quê? O que eles tiravam da natureza para produzir as coisas? Anote aí. Alguns recursos naturais, lembrando, recursos da natureza, continuam a ser utilizados, mas atualmente eles são transformados por tecnologias modernas para produzir bens que atendam às nossas necessidades do dia a dia. Então, neste quadro aqui, vocês vão ver alguns recursos naturais utilizados atualmente para produzir os objetos. Então, olha só, nós temos um produto aqui, uma lâmpada. Qual é o recurso natural que foi envolvido na produção? Ela foi feita com que matéria da natureza? E como que esse trabalho foi desenvolvido na produção? Por exemplo, vou dar um exemplo da lâmpada. A lâmpada, nós temos aqui o quê? Nós temos o metal aqui do lado, Nós temos o vidro para fazer a lâmpada. Qual foi o trabalho envolvido na produção? Ele precisou o quê? Retirar a matéria-prima da onde? Da natureza. Ele precisou fazer o quê? Produzir o metal, produzir o vidro para construir a lâmpada. Aqui neste caso, quais são os recursos naturais que nós temos? Olha, é uma mesa. É uma mesa de quê, turminha? É uma mesa de madeira. Não é? Mas essa madeira, para ser grudadinha uma na outra, o que será que mais ele utilizou? Eles podem ter utilizado cola. Ok. Parafuso, prego. Ok, isso mesmo. Então, ele pode, para fazer um prego, o parafuso é utilizado metal. E como que foi o trabalho envolvido nessa produção? Ele não teve que extrair a matéria-prima, que foi o quê? A madeira retirada das árvores e depois foi feito o quê? Uma montagem. Então, é isso, turminha, que vocês precisam fazer. Aqui nesse sacolinho aqui de salgadinho, qual é o material que está sendo utilizado? Para fazer a batata chips, eu preciso de quê? De um vegetal. E aqui, essa embalagem, ela é feita com plástico. E como que foi feito isso? Eu preciso da matéria-prima, que é a batata. Eu preciso do plástico, que também é feito de uma extração, certo? Então, você vai anotar tudo isso. Aí, para a gente finalizar, na sua opinião, os recursos naturais que você identificou na atividade 2 são utilizados de maneira consciente atualmente? Será que todos esses recursos naturais são utilizados de maneira consciente atualmente? Por quê? A história dos recursos naturais que as crianças viram levou as crianças, então, a pensar como a tecnologia se transformou com o tempo. Olha lá no início, o fogo. Fogo, pauzinho mexendo. Hoje em dia a gente faz o fogo assim? Não. Então aí, na próxima aula, não hoje, porque hoje a gente vai corrigir a lição, mas na próxima aula nós vamos ver outros estandes que as crianças foram visitar. Então daqui a pouco a gente volta para a nossa correção.